Existe um momento estranho em certas conexões em que tudo parece ficar silencioso justamente antes de alguma coisa mudar. Você percebe a distância, sente que aquela pessoa está diferente, tenta interpretar pequenos sinais, mas nenhuma resposta parece suficiente. E então surge uma pergunta impossível de ignorar. E se enquanto você acreditava que nada estava acontecendo, essa pessoa estivesse tomando uma decisão capaz de transformar completamente a relação entre vocês? Para Carl Jung, aquilo que acontece no exterior muitas vezes é apenas a superfície de movimentos muito mais profundos que estão ocorrendo no inconsciente. Nem toda ausência significa esquecimento. Nem todo silêncio significa indiferença. Às vezes, o silêncio aparece quando alguém é obrigado a confrontar sentimentos que conseguiu evitar durante muito tempo. E talvez seja exatamente por isso que você precisa ouvir esta mensagem até o final. Porque existe uma diferença enorme entre alguém que simplesmente se afasta e alguém que se afasta porque finalmente percebeu aquilo que pode perder. Talvez você tenha passado tempo demais tentando descobrir o que essa pessoa sente. Talvez tenha analisado mensagens, lembranças, mudanças repentinas de comportamento e até aqueles pequenos momentos em que parecia existir algo não dito entre vocês. Mas existe uma parte dessa história que você não consegue enxergar. Aquilo que acontece dentro dela quando ninguém está olhando. Jung compreendia que o ser humano não é movido apenas pelas decisões conscientes. Somos profundamente influenciados por conteúdos inconscientes, projeções, medos, desejos reprimidos e partes de nós mesmos que tentamos esconder até de nossa própria consciência. É por isso que algumas pessoas só compreendem o verdadeiro significado de uma conexão quando deixam de controlá-la. Quando a distância aparece, as distrações desaparecem e o silêncio começa a revelar aquilo que o orgulho conseguia esconder. Nesse instante, uma pergunta começa a crescer internamente. E se eu estiver deixando escapar alguém que realmente importa? E quando essa pergunta nasce de verdade, algo começa a mudar. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Talvez a decisão que essa pessoa tomou não tenha surgido de repente. Talvez ela seja resultado de uma batalha interior que você nunca viu. De um lado, existe o medo de se entregar, admitir sentimentos, abandonar antigas defesas e reconhecer vulnerabilidades. Do outro, existe uma força emocional que insiste em trazer você novamente à consciência. Jung chamava a atenção para o poder da sombra. Tudo aquilo que tentamos negar em nós mesmos não desaparece simplesmente porque decidimos ignorá-lo. Pelo contrário, muitas vezes retorna com ainda mais intensidade. E isso também pode acontecer nos relacionamentos. Quanto mais alguém tenta convencer a si mesmo de que determinada pessoa não importa, mais certas lembranças podem revelar exatamente o contrário. Uma conversa, uma música, um lugar, uma ausência inesperada, qualquer detalhe pode funcionar como um espelho. E nesse espelho, talvez essa pessoa tenha finalmente visto algo que antes não estava preparada para admitir. É aqui que tudo se torna diferente, porque uma decisão verdadeira não nasce apenas da saudade. Ela nasce quando alguém compreende o significado daquilo que viveu. Existe uma diferença entre sentir falta da presença de alguém e reconhecer o valor psicológico e emocional daquela conexão. E talvez essa seja justamente a transformação acontecendo agora. Aquilo que antes parecia garantido pode ter adquirido outro peso depois da distância. Aquilo que parecia simples pode ter se revelado raro. Jung acreditava que determinados encontros podem atuar como catalisadores de transformação interior, porque algumas pessoas despertam partes adormecidas de nossa personalidade. Elas nos confrontam, revelam nossas feridas, expõem nossas máscaras e nos obrigam a perceber quem realmente somos.
Por isso, quando alguém deixa uma marca profunda, não basta simplesmente seguir adiante fingindo que nada aconteceu. Em algum momento, a consciência exige uma resposta. E talvez a resposta dessa pessoa esteja começando a apontar novamente para você. Mas antes de imaginar qual será o próximo passo, existe algo ainda mais importante que você precisa compreender. A decisão dessa pessoa não deve se tornar o centro da sua vida, porque a verdadeira mensagem da psicologia de Jung não é esperar passivamente que alguém volte, escolha você ou finalmente reconheça seu valor. É compreender aquilo que essa experiência despertou dentro de você. E, curiosamente, quando você deixa de viver buscando confirmação externa e começa a recuperar o próprio centro, toda a dinâmica emocional muda. Você para de perseguir respostas e começa a observar atitudes. Para de tentar convencer alguém do seu valor e passa a reconhecer o próprio valor. E é justamente nesse ponto que algumas relações chegam ao seu momento decisivo. Porque talvez essa pessoa tenha tomado uma decisão, talvez algo esteja prestes a mudar. Mas a pergunta que pode transformar completamente esta história é outra. Quando essa decisão finalmente se revelar, você ainda será a mesma pessoa que estava esperando, ou terá se tornado alguém capaz de escolher também. E antes de continuarmos, se alguma parte dessa mensagem já encontrou um lugar dentro de você, faça um gesto simples. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Talvez você tenha chegado até este vídeo procurando compreender alguém, mas ao longo dessa reflexão pode acabar descobrindo algo ainda mais importante sobre você mesmo. Aqui, continuamos mergulhando nos ensinamentos de Carl Jung para compreender os sentimentos que escondemos, as conexões que nos transformam e os movimentos silenciosos do inconsciente. Então, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder as próximas reflexões. E deixe o seu like, porque ele mostra que conteúdos como este fazem sentido para você e ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também podem estar vivendo uma história parecida. Agora continue comigo, porque aquilo que vem a seguir pode mudar completamente a maneira como você interpreta a decisão que essa pessoa tomou. Parte 1. A decisão começa onde ninguém consegue ver. Há decisões que são anunciadas com palavras, mensagens e promessas. Mas existem outras que começam muito antes de qualquer atitude visível, em uma região silenciosa da mente, onde a própria pessoa ainda tenta compreender o que está sentindo. É nesse território que a psicologia de Carl Jung se torna tão importante para entender determinadas relações. Jung via a consciência como apenas uma parte da psique. Abaixo dela existe um vasto mundo inconsciente, onde emoções rejeitadas, desejos não reconhecidos, lembranças e conflitos continuam atuando mesmo quando alguém acredita ter deixado tudo para trás. Por isso, talvez você esteja olhando para o silêncio dessa pessoa e interpretando-o como uma resposta definitiva, quando ele pode significar algo muito diferente. Enquanto externamente parece não existir movimento, internamente uma percepção pode estar amadurecendo. E quando essa percepção finalmente atravessa a barreira entre o inconsciente e a consciência, aquilo que parecia parado pode mudar de direção. Talvez essa pessoa tenha tentado racionalizar o que aconteceu entre vocês. Pode ter repetido para si mesma que precisava seguir adiante, que seria melhor não olhar para trás, ou que aquilo vivido não deveria ter tanta importância. Entretanto, existe uma diferença entre aquilo que o ego deseja acreditar e aquilo que a psique continua revelando. Na perspectiva junguiana, aquilo que reprimimos não deixa simplesmente de existir. Pode retornar por meio de emoções inesperadas, sonhos, lembranças, projeções e reações que parecem desproporcionais. É justamente aí que começa o confronto interior. Uma pessoa
pode controlar aquilo que diz, pode escolher não enviar uma mensagem e até ocupar todos os espaços do dia para evitar pensar, mas não controla completamente aquilo que emerge do inconsciente. E quando determinada conexão tocou regiões profundas da personalidade, tentar esquecê-la pela força pode produzir o efeito contrário. Aquilo que deveria desaparecer começa a adquirir um significado ainda maior. Então acontece algo curioso. A distância, que parecia destinada a apagar sentimentos, começa a retirar as distrações que impediam essa pessoa de perceber o que realmente estava acontecendo. Enquanto você estava presente, talvez sua atenção, seu carinho e sua disponibilidade fossem incorporados à rotina como se sempre estivessem garantidos. Mas quando essa presença muda, o contraste aparece. Não porque a ausência seja uma estratégia para manipular alguém, mas porque o contraste possui uma força psicológica extraordinária. Muitas vezes, reconhecemos o significado de alguma coisa quando já não podemos experimentá-la da mesma maneira. O silêncio cria espaço, e nesse espaço surgem perguntas desconfortáveis. Por que ainda penso nisso? Por que certas lembranças continuam voltando? Por que outras pessoas não despertam a mesma sensação? É nesse ponto que aquilo que parecia apenas saudade pode se transformar em consciência. E consciência, para Jung, frequentemente é o primeiro passo de uma transformação profunda. Mas essa transformação não acontece sem resistência. Reconhecer que alguém realmente importa significa também reconhecer o próprio medo de perder, a própria vulnerabilidade e talvez até erros que o ego preferiria justificar. É aqui que encontramos a sombra, um dos conceitos mais conhecidos da psicologia junguiana. A sombra reúne aspectos da personalidade que a pessoa não deseja reconhecer como seus. Orgulho, insegurança, necessidade de controle, medo da rejeição e dificuldade de demonstrar afeto podem permanecer escondidos até que uma relação importante os coloque diante dos nossos olhos. Talvez essa conexão tenha feito exatamente isso. Talvez você tenha funcionado como um espelho que revelou algo que essa pessoa ainda não estava preparada para enxergar. E quando alguém foge de um espelho, não significa necessariamente que deixou de ver o próprio reflexo. Às vezes, significa justamente que viu demais. Por isso, antes de uma decisão emocional importante, pode existir um período de conflito que ninguém percebe do lado de fora. E é nesse conflito que uma mudança silenciosa começa a ganhar forma. Não significa que possamos saber antecipadamente o que outra pessoa fará, porque somente suas atitudes concretas poderão revelar isso. Mas existe algo que você pode observar. Quando alguém começa a reconhecer aquilo que antes negava, sua relação com a própria história inevitavelmente muda. A pergunta deixa de ser apenas o que aconteceu entre nós e passa a ser o que essa pessoa despertou em mim. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo, porque talvez o verdadeiro ponto de virada não seja simplesmente sentir sua falta. Talvez seja perceber que aquilo vivido entre vocês revelou uma dimensão de si mesma que essa pessoa não consegue mais ignorar. E quando uma conexão alcança esse nível, a próxima batalha deixa de acontecer entre duas pessoas. Ela acontece dentro de uma só. É justamente essa batalha que precisamos compreender agora, porque nela existe uma chave fundamental para aquilo que poderá acontecer depois. Parte 2. Quando a sombra começa a perder a batalha. Quanto mais importante uma verdade emocional se torna, maior pode ser a resistência para reconhecê-la. Parece contraditório, mas pense em quantas vezes alguém prefere sustentar uma decisão apenas para não admitir que estava errado. O ego deseja preservar uma determinada imagem de si mesmo, forte, independente, racional, imune. Porém, uma conexão emocional profunda pode ameaçar essa construção,
porque mostra que existe algo fora do nosso controle. Jung compreendia que o desenvolvimento psicológico exige confrontar aquilo que contradiz a imagem consciente que criamos sobre nós mesmos. Portanto, essa pessoa talvez não esteja apenas tentando entender o que sente por você. Ela pode estar tentando conciliar esse sentimento com tudo aquilo que acreditava sobre si mesma. Se passou muito tempo dizendo que não precisava de ninguém, reconhecer sua importância exige derrubar uma defesa antiga. Se acreditava que poderia simplesmente seguir adiante, admitir que algo permaneceu significa confrontar uma verdade incômoda. É por isso que algumas mudanças interiores parecem tão lentas. O ser humano raramente abandona uma defesa psicológica no primeiro momento em que percebe que ela existe. Primeiro, tenta justificá-la. Depois, tenta fortalecê-la. Somente quando os antigos mecanismos deixam de funcionar, surge espaço para uma nova consciência. Talvez você tenha percebido contradições nessa pessoa. Aproximação seguida de afastamento, interesse seguido de silêncio, momentos de abertura emocional interrompidos por uma aparente frieza. Essas oscilações não provam amor ou intenção de retorno, mas podem revelar conflito. E compreender essa diferença protege você de criar certezas onde existem apenas sinais ambíguos. A psicologia junguiana não nos ensina a adivinhar pensamentos escondidos. Ela nos convida a perceber padrões e, sobretudo, a reconhecer nossas próprias projeções. Porque existe um perigo silencioso nessa história. Interpretar cada gesto daquela pessoa de acordo com aquilo que você deseja que seja verdade. A projeção merece atenção justamente aqui. Jung observou que frequentemente enxergamos no outro conteúdos que pertencem também ao nosso próprio mundo interior. Podemos transformar alguém no símbolo de tudo aquilo que desejamos viver. Segurança, completude, reconhecimento, amor, futuro. E quanto mais poderosa é essa projeção, mais difícil se torna distinguir a pessoa real da imagem que construímos dela. Por isso, enquanto você se pergunta qual decisão essa pessoa tomou, existe uma pergunta ainda mais importante. Você está olhando para aquilo que ela realmente demonstra ou para aquilo que espera que ela demonstre? Essa pergunta não destrói a esperança. Ela torna a esperança consciente. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre esperar alguém por dependência emocional e permanecer aberto a uma possibilidade sem abandonar a própria dignidade. Uma relação saudável não precisa de fantasias para sobreviver. Ela precisa suportar a realidade. E talvez seja exatamente essa realidade que esteja começando a confrontar a outra pessoa também. Quando as projeções diminuem, aquilo que resta é mais verdadeiro. Ela pode começar a lembrar, não apenas dos momentos idealizados, mas da maneira como se sentia ao seu lado, das conversas que possuíam significado, das dificuldades que existiam e das escolhas que precisariam ser diferentes caso houvesse uma nova aproximação. Porque uma decisão madura não deveria nascer apenas do medo de perder você. Precisa nascer também da disposição para construir algo diferente. Esse é um ponto essencial. Voltar não é transformar. Sentir saudade não é amadurecer. Dizer palavras bonitas não é necessariamente assumir responsabilidade. A transformação começa quando aquilo que foi compreendido internamente aparece externamente através de comportamentos consistentes. E se existe realmente uma decisão sendo formada, é nesse ponto que ela terá de abandonar o território das emoções e entrar no território das atitudes. Mas antes disso acontecer, algo precisa cair. Talvez seja o orgulho, talvez seja a necessidade de controle.
Talvez seja a ideia de que sempre haverá outra oportunidade. E quando uma estrutura psicológica começa a cair, existe desconforto, porque o ego perde uma proteção que utilizou durante muito tempo. Jung entendia o crescimento interior não como um caminho confortável, mas como um encontro progressivo com aquilo que somos de verdade. Algumas relações participam desse processo justamente porque nos obrigam a enxergar partes que preferíamos manter escondidas. Talvez você tenha sido esse confronto para alguém, mas existe uma revelação ainda maior esperando adiante. Enquanto essa pessoa enfrenta a própria sombra, você também está sendo chamado a enfrentar a sua. E talvez seja justamente aquilo que está mudando dentro de você que determinará se uma possível aproximação poderá realmente trazer felicidade ou apenas repetir uma história antiga. Parte 3. A decisão dela não é a única que importa. Existe uma armadilha emocional extremamente sedutora. Acreditar que toda a história depende daquilo que a outra pessoa decidir. Se ela voltar, você ficará bem. Se mandar uma mensagem, finalmente haverá paz. Se reconhecer seu valor, toda a dor terá valido a pena. Porém, quando entregamos nossa estabilidade emocional a uma decisão externa, colocamos nossa vida psicológica nas mãos de alguém que não podemos controlar. A individuação, conceito central no pensamento de Jung, aponta para uma direção diferente. Trata-se do movimento pelo qual o indivíduo começa a tornar-se aquilo que profundamente é, integrando aspectos conscientes e inconscientes de sua personalidade. Isso exige recuperar o próprio centro, e talvez o período de silêncio que você atravessou não tenha servido apenas para que aquela pessoa percebesse alguma coisa. Talvez tenha servido para que você também percebesse o quanto estava esperando do outro uma resposta que precisava começar dentro de si. Porque existe uma diferença imensa entre querer alguém e precisar que essa pessoa escolha você para sentir que possui valor. A primeira experiência pode nascer do afeto, a segunda pode nascer de uma ferida. Quando essas duas coisas se misturam, qualquer silêncio parece rejeição, qualquer distância parece abandono, e qualquer pequeno sinal se transforma em esperança absoluta. É assim que a projeção emocional pode nos prender. Você deixa de observar o relacionamento como ele é e começa a viver em função daquilo que ele poderia ser. Jung nos convidaria a retirar gradualmente essas projeções e perguntar: quem é essa pessoa quando não carrega meus sonhos sobre ela? O que suas atitudes realmente mostram? O que eu estava buscando nela que talvez precisasse desenvolver em mim? Essas perguntas podem doer inicialmente, mas carregam uma liberdade extraordinária. Porque quando você começa a respondê-las, deixa de implorar mentalmente por uma decisão externa e recupera a capacidade de decidir. E existe algo profundamente transformador quando essa mudança acontece. Você continua podendo amar, sentir saudade e desejar uma reconciliação, mas já não precisa abandonar a si mesmo para conseguir isso. Sua energia deixa de correr desesperadamente em direção ao outro e retorna para sua própria vida. Seus limites ficam mais claros. Aquilo que antes você tolerava por medo de perder alguém começa a parecer incompatível com a pessoa que está se tornando. E aqui surge uma ironia psicológica poderosa. Justamente quando você deixa de tentar controlar o resultado, começa a enxergar a relação com muito mais clareza. Se essa pessoa se aproximar, você poderá avaliar a aproximação pelas atitudes e não apenas pela emoção do momento. Se ela permanecer distante, você continuará avançando. Em ambos os casos, algo essencial terá sido recuperado: sua liberdade interior. Isso também muda completamente o significado de uma possível volta. Antes, talvez você desejasse apenas ouvir: "Eu quero você novamente". Agora, essa frase já não deveria ser suficiente. Você começa a querer saber o que mudou,
o que foi compreendido e o que será construído de maneira diferente, porque uma conexão profunda pode ser verdadeira e ainda assim precisar de maturidade para funcionar. Intensidade emocional não substitui responsabilidade. Sincronicidades não substituem diálogo. Saudade não substitui compromisso. E nenhuma referência a Jung deveria ser usada para transformar coincidências em garantias sobre o futuro. O valor de sua psicologia está justamente em nos levar para dentro, onde encontramos nossas projeções, complexos, medos e potenciais. Portanto, se essa pessoa realmente tomou uma decisão, a pergunta mais madura não será simplesmente ela vai voltar. Será: essa decisão produzirá uma relação mais consciente do que aquela que existia antes? Essa pergunta abre uma porta que poucas pessoas têm coragem de atravessar, porque ela exige abandonar a fantasia de que felicidade significa recuperar exatamente aquilo que existia. Talvez a verdadeira felicidade dependa de algo completamente diferente. Não reconstruir o passado, mas criar uma relação nova entre duas pessoas que também mudaram. Para isso, ambos precisam atravessar alguma forma de transformação. Você precisa reconhecer seus limites e necessidades. A outra pessoa precisa reconhecer aquilo que evitou, se for esse o caso. E o encontro entre vocês, caso aconteça, precisará ocorrer não entre duas versões antigas tentando repetir uma história conhecida, mas entre duas consciências capazes de enxergar o que antes estava oculto. E é justamente aqui que surge um dos aspectos mais fascinantes dessa jornada. Às vezes, aquilo que parece uma separação definitiva pode funcionar como um intervalo no qual cada pessoa descobre quem realmente estava sendo naquela relação. Parte 4. Quando o velho padrão já não consegue continuar. Toda relação possui padrões invisíveis. Uma pessoa procura, a outra se afasta. Uma oferece demais, a outra se acostuma a receber. Uma teme perder, a outra percebe esse medo e, consciente ou inconscientemente, passa a ocupar uma posição de poder. Com o tempo, ambos podem ficar presos a papéis que parecem naturais simplesmente porque foram repetidos muitas vezes. A psicologia analítica nos ajuda a compreender que esses comportamentos não surgem do nada. Complexos emocionais podem organizar nossas reações sem que percebamos. Experiências anteriores, inseguranças, expectativas e imagens inconscientes influenciam a maneira como nos relacionamos. Por isso, quando você muda profundamente sua posição dentro de uma relação, o antigo equilíbrio também precisa mudar. Se você deixa de correr atrás, não como estratégia, mas porque encontrou novamente seu centro, a outra pessoa já não encontra exatamente a mesma dinâmica que conhecia. E isso pode produzir uma percepção poderosa. Talvez aquela pessoa estivesse acostumada a acreditar que você sempre estaria disponível, independentemente do que acontecesse. Quando essa certeza desaparece, ela pode ser obrigada a olhar para a relação sem o conforto das antigas garantias. Mas cuidado, o objetivo não é provocar medo, ciúme ou escassez para controlar alguém. Isso seria apenas outra forma de permanecer preso ao mesmo jogo psicológico. A mudança verdadeira acontece quando você não precisa fabricar nenhuma reação. Você simplesmente deixa de negociar aquilo que é essencial para a sua dignidade. Essa postura pode revelar muita coisa, porque pessoas genuinamente interessadas tendem a responder a limites saudáveis com respeito e responsabilidade, enquanto aquelas interessadas apenas na antiga dinâmica podem resistir justamente porque perderam a posição confortável que ocupavam. É nesse ponto que palavras e atitudes começam a se separar.
Imagine que essa pessoa reapareça dizendo tudo aquilo que você desejou ouvir durante meses. A emoção poderia ser intensa. Seu coração poderia querer acreditar imediatamente que finalmente chegou o momento esperado. Mas a consciência precisa fazer uma pergunta silenciosa. Existe correspondência entre aquilo que está sendo dito e aquilo que está sendo feito? Essa é uma forma prática de retirar projeções. Você não precisa negar seus sentimentos. Precisa apenas permitir que a realidade participe da decisão. Uma mudança consistente aparece através de presença, clareza, responsabilidade e continuidade. Não precisa ser perfeita, porque nenhuma pessoa é, mas precisa ser perceptível. Quando existe apenas intensidade seguida novamente de desaparecimento, talvez o padrão antigo esteja tentando retornar vestido com palavras novas. Por outro lado, se existe realmente uma transformação, você poderá perceber algo diferente. A conversa talvez deixe de girar apenas em torno de saudade e comece a tocar em responsabilidade. Em vez de justificar indefinidamente o passado, a pessoa demonstra compreensão sobre aquilo que aconteceu. Em vez de exigir acesso imediato à sua vida, respeita seu tempo. Em vez de fazer grandes promessas, começa a construir confiança através de pequenas atitudes repetidas. É nesse terreno que uma decisão emocional começa a ganhar forma concreta. E talvez seja exatamente isso que possa fazer você feliz. Não o simples fato de alguém retornar, mas a possibilidade de encontrar uma pessoa mais consciente diante de você, enquanto você também se tornou mais consciente diante dela. Essa diferença transforma completamente o significado de uma reconciliação. Mas ainda existe uma última camada dessa história, e ela talvez seja a mais importante de todas. Porque até aqui falamos sobre sombra, projeção, individuação, distância e transformação. Porém, existe um momento em que toda a análise precisa dar lugar à vida real. Você não pode permanecer eternamente interpretando sinais, procurando significados escondidos e esperando que o inconsciente de outra pessoa produza aquilo que deseja. Chega um instante em que a realidade precisa responder. E quando esse instante chegar, talvez você perceba que a verdadeira decisão nunca esteve apenas nas mãos daquela pessoa. Ela também estava sendo formada silenciosamente dentro de você. A questão então deixa de ser: será que ela me escolheu? E se transforma em algo muito mais poderoso. Aquilo que ela oferece agora combina com aquilo que eu aprendi que mereço viver? Parte 5. Quando a verdade precisa se transformar em atitude. Depois de atravessar tantas perguntas, existe uma possibilidade que muda a perspectiva de tudo. Talvez a felicidade prometida pelo título desta história não esteja em receber exatamente aquilo que você imaginava, mas em finalmente receber clareza. Às vezes, a clareza aproxima duas pessoas. Em outras situações, ela mostra que é hora de seguir caminhos diferentes. Nos dois casos, ela liberta. A visão junguiana aponta repetidamente para a necessidade de tornar consciente aquilo que permanece inconsciente, porque aquilo que não reconhecemos tende a influenciar nossa vida de maneiras que não compreendemos. Portanto, se essa conexão carregou medo, projeção, dependência, orgulho ou expectativas silenciosas, trazer esses elementos à consciência já modifica profundamente a relação. Você deixa de ser conduzido apenas pela emoção e começa a participar conscientemente da própria história. Se essa pessoa tomou uma decisão sincera em relação a você, cedo ou tarde, essa decisão precisará adquirir uma forma reconhecível. Talvez venha através de uma conversa honesta, talvez através de uma tentativa respeitosa de aproximação, talvez através de atitudes que demonstrem que algo realmente foi compreendido. Mas você não precisa adivinhar o que ainda não aconteceu.
Essa talvez seja uma das maiores formas de paz: abandonar a obrigação de decifrar cada silêncio. Você pode permitir que o outro revele suas intenções através daquilo que faz. Enquanto isso, continua vivendo, crescendo e recuperando partes de si mesmo que talvez tenham sido esquecidas, enquanto toda sua atenção estava voltada para essa conexão. E quando você faz isso, algo muda. Qualquer reencontro deixa de ser uma salvação e passa a ser uma escolha. Talvez essa seja a surpresa que ninguém espera quando começa uma jornada como esta. Você entrou querendo descobrir o que aquela pessoa decidiu, mas pode terminar descobrindo que sua própria decisão é igualmente poderosa. Você pode decidir não aceitar novamente aquilo que destruiu sua paz. Pode decidir ouvir sem se entregar imediatamente. Pode decidir perdoar sem necessariamente reconstruir. Pode decidir tentar novamente se houver reciprocidade e mudança concreta. E pode decidir seguir adiante se perceber que apenas as palavras mudaram. Essa liberdade é fundamental, porque o amor não precisa significar perda de consciência. Pelo contrário, uma relação mais madura exige que duas pessoas possam permanecer inteiras enquanto escolhem caminhar juntas. O encontro deixa de ser uma tentativa de preencher vazios e começa a se transformar em uma experiência de crescimento compartilhado. E talvez seja justamente nesse ponto que a felicidade se torne possível. Não porque o universo garantiu que determinada pessoa retornará, nem porque qualquer silêncio esconda necessariamente sentimentos secretos, mas porque você aprendeu a não confundir desejo com realidade. Se houver amor, ele poderá ser vivido com mais consciência. Se houver mudança, ela poderá ser observada. Se houver arrependimento, ele poderá ser acompanhado de responsabilidade. E se houver uma nova oportunidade, você não precisará entrar nela, carregando exatamente a mesma versão de si mesmo que sofreu anteriormente. A individuação transforma a maneira como alguém ama, porque transforma a relação que essa pessoa possui consigo mesma. Quanto mais você conhece sua própria sombra, menos precisa projetá-la sobre o outro. Quanto mais reconhece seu valor, menos precisa implorar para que alguém o confirme. Agora, chegamos ao ponto em que tudo aquilo que parecia separado começa a se encontrar. O silêncio, a distância, a sombra, as projeções, o medo da perda e a possibilidade de uma decisão formam partes de uma mesma pergunta psicológica. O que essa experiência está tentando tornar consciente em você? Talvez a resposta daquela pessoa apareça. Talvez venha de uma maneira que você não imaginou. Talvez algumas certezas precisem ser abandonadas antes que qualquer coisa nova possa começar. Mas existe algo que já pode mudar a partir deste momento. Você não precisa permanecer parado diante de uma porta esperando que alguém decida abri-la. Você também possui uma escolha, e quando duas decisões conscientes finalmente se encontram, não é mais a carência que determina o caminho, é a verdade. E aquilo que essa verdade poderá revelar sobre vocês é precisamente o que dará sentido a tudo o que aconteceu até aqui. Talvez agora você compreenda por que esta história nunca foi apenas sobre descobrir se essa pessoa tomou uma decisão. Durante todo esse caminho, enquanto você tentava entender o silêncio dela, outra transformação acontecia silenciosamente dentro de você. A distância colocou sentimentos diante do espelho. A ausência revelou aquilo que a presença escondia. E aquilo que parecia apenas uma espera começou a se transformar em consciência. Na perspectiva de Carl Jung, os encontros que mais nos atravessam nem sempre chegam apenas para permanecer. Muitas vezes chegam para revelar. Revelam nossa sombra, nossas projeções, nossos medos de abandono, nossa necessidade de reconhecimento e também uma força que desconhecíamos possuir.
Talvez essa pessoa realmente esteja percebendo o significado que você teve em sua vida. Talvez uma decisão esteja amadurecendo onde seus olhos ainda não conseguem alcançar. Mas existe algo ainda maior acontecendo. Você já não precisa permanecer preso, tentando descobrir o que existe atrás do silêncio. Porque quando alguém verdadeiramente decide caminhar em sua direção, chega um momento em que aquilo que estava escondido precisa abandonar o mundo das possibilidades e se transformar em atitude. E se esse momento chegar, lembre-se de quem você se tornou durante a ausência. Não abandone sua consciência apenas porque ouviu as palavras que durante tanto tempo desejou escutar. Não entregue novamente sua paz apenas porque o coração reconheceu uma voz conhecida. Observe, escute, permita que o tempo revele aquilo que a emoção sozinha não consegue provar. Porque uma decisão verdadeira não aparece somente em declarações intensas. Ela se manifesta na consistência, no respeito, na presença e na coragem de construir diferente. Talvez a maior prova de transformação não seja alguém dizer que sentiu sua falta, mas demonstrar que compreendeu porque quase perdeu você. E existe uma diferença profunda entre essas duas coisas. A saudade pode trazer alguém de volta por um instante. A consciência pode fazê-lo permanecer de outra maneira. Por isso, se essa pessoa atravessar novamente a porta da sua vida, não pergunte apenas se ela ainda sente alguma coisa. Pergunte silenciosamente se aquilo que ela oferece agora possui espaço para a pessoa que você se tornou. Porque talvez essa seja a parte mais bonita de toda essa jornada. Você também ganhou o direito de escolher. Durante muito tempo, talvez tenha imaginado o futuro como se tudo dependesse de uma mensagem, de uma aproximação ou de uma decisão tomada do outro lado. Mas a individuação nos conduz justamente para fora dessa dependência. Quanto mais você se aproxima de quem realmente é, menos precisa ser escolhido para sentir que possui valor. E isso não torna seu coração frio. Torna seu amor mais consciente. Você pode continuar desejando essa pessoa sem transformar o desejo em prisão. Pode manter esperança sem abandonar a realidade. Pode receber alguém novamente sem esquecer as feridas que precisam ser compreendidas. E pode também descobrir que aquilo que parecia ser o grande amor da sua vida foi, na verdade, o grande despertar da sua vida. Às vezes, a felicidade chega como reencontro. Outras vezes, chega como libertação. A sabedoria está em não decidir antecipadamente qual dessas formas ela deverá assumir. Então guarde esta imagem quando este vídeo terminar. Imagine duas pessoas caminhando durante muito tempo em lados diferentes de uma floresta. Cada uma enfrentando suas próprias sombras, acreditando talvez que o caminho do outro havia desaparecido. Até que, em determinado momento, surge uma clareira. Ali não existem mais esconderijos, interpretações ou caminhos imaginários. Existe apenas aquilo que cada pessoa realmente se tornou. Se os dois caminhos se encontrarem novamente, que seja porque ambos escolheram estar ali conscientemente e não porque tiveram medo de continuar sozinhos. E se seguirem direções diferentes, que você tenha coragem suficiente para compreender que nem toda conexão profunda precisa durar para sempre para ter sido verdadeira. Talvez Jung nos ajude justamente a perceber isso. Algumas pessoas entram em nossa história como respostas, enquanto outras chegam como perguntas que nos obrigam a descobrir quem somos. Por isso, a pergunta final não é: essa pessoa vai me fazer feliz? A pergunta capaz de mudar tudo é: eu reconhecerei a felicidade quando ela chegar, mesmo que ela não venha exatamente da forma que imaginei? E se essa reflexão encontrou alguma parte da sua história, não permita que ela termine apenas quando a tela escurecer. Escreva nos comentários: eu escolho a verdade, não a ilusão.
Talvez essas palavras sejam o símbolo de uma nova fase em que você não precisa perseguir respostas, porque aprendeu a observar aquilo que a vida realmente demonstra. E se conhece alguém que está preso esperando uma decisão que nunca consegue compreender, compartilhe este vídeo. Talvez essa pessoa precise ouvir exatamente esta mensagem hoje. Deixe o seu like se esta reflexão fez sentido para você e inscreva-se no canal para continuar conosco nesses mergulhos pela psicologia de Carl Jung, pela sombra, pelo inconsciente, pelos relacionamentos e pelo autoconhecimento. Mas antes de ir, carregue uma última frase com você. Não tenha medo de perder aquilo que só permanece enquanto você se abandona. Aquilo que realmente pertence à sua transformação nunca exigirá que você desapareça de si mesmo para poder permanecer.